Dando prosseguimento ao nosso terceiro Space Symposium, gostaríamos de convidar para subir ao palco o Mr. D. Michael Lester, cofundador da International Space Academy e ex-membro da NASA, para a sua palestra magna, que contará com a tradução simultânea do estudante do projeto Escola Alfa Lume. All right, it's on. Okay. Well, thank you for having me. I really Obrigada por me appreciate ter it. aqui hoje. Glad to be here. Eu estou And feliz thank por you estar all aqui for hoje. coming. Ah, I have found the Brazilian people to be kind and gracious and very inviting. And one of the things I love about being in Brazil the most is I love the children. They're very excited, very animated, and that has become a very important part of my life right now. As you know, I retired from NASA a few years ago. I am an aerospace engineer. And aerospace engineering and that decision to become an engineer opened up a lot of doorways for me and brought me a lot of incredible experiences. Mike, they asked me to do it when you stop talking. And then I'll Oh, okay. All right, we'll do it that way. I'm used to that. Go ahead. Bom dia, eu sou o Mike Lester. Eu trabalhava na NASA alguns anos atrás, estou aposentando há 3 anos. E eu venho aqui com o International Kennedy Space Academy falar sobre as crianças do Brasil, porque as crianças é uma inspiração para mim. Eles trazem uma animação e eles são o futuro para o espaço. In my retirement, what has become very important to me has been about trying to get young people excited about science and technology and engineering. Depois que eu aposentei, eu sempre quis inspirar os alunos e os estudantes e as crianças em ciências, engenharia e tecnologias. I'd like to motivate young people to make the same decision I did. And I feel like it's very important. One of the things that I learned while I was with NASA was that we are having a problem in the United States, and I believe that problem is being experienced around the world, where too many of our young people are not excited about science and engineering. They don't want to go into the academic programs because they're too difficult, or if they do, they drop out at high rates. Eu gosto de motivar as crianças a fazer o que eu faço, a ter a escolha que eu fiz. Um problema que a gente vê nos Estados Unidos, e acredito que vê aqui no Brasil também, é o desânimo das crianças e dos alunos prosseguir e fazer coisas espaciais, trabalhar na área de espaço e de STEM. Eles não entram em programas acadêmicos, ou quando entram, eles acabam desistindo. It's very important because we're not going to be able to continue to explore space, and we're not going to be able to continue to develop new technologies, and we're not going to be able to solve the problems that some of my generation's technologies have created and left for the younger generation. Isso é um problema, porque sem essa nova geração, ninguém vai conseguir fazer novas explorações espacial. Ninguém vai conseguir resolver problemas que a minha geração criou no espaço. If we don't feed that pipeline, if we don't get the young people more excited about doing this and more willing to take on these tough academic programs in engineering and science, instead of just being excited about becoming a game tester. Em vez de fazer os alunos gostar de games, essas coisas assim, de eu quero testar videogame, a gente quer inspirar eles e alimentar eles com essa curiosidade e paixão pelo espaço. And it is difficult. You know, I have a daughter, she's in college, and I did everything I could to get her excited about engineering and science. You know, Dad was an Air Force officer. I did research and development, did all kinds of cool things, Air Force Space, NASA Space. Nope, she wants to be a film director. Eu tenho uma filha que está na faculdade hoje em dia. E como o pai dela é engenheiro, já foi
já fez militar de aeroespacial e tudo mais. Tentei motivar ela bastante para tentar entrar nessa área de STEM, mas não dá muito certo, porque ela quer fazer direção de cinema. And I want to support her dream, but fortunately, she's most of the way through college and came to me the other day and said, "Dad, I don't think I want to be a film director." E eu quero apoiar ela nesse sonho dela, porém, esses dias ela está quase acabando a faculdade, e esses dias ela chegou em mim e disse: "Pai, eu não sei muito mais se eu quero ser um diretor." She's pretty good at statistics. And she says, "Now I think I want to go into statistics." Aí ela disse: "Eu gosto muito de estatísticas." E ela é boa nisso. Aí ele ficou bem feliz. Can make a living at that, right? Fazer uma vida com isso. So I'm excited about that. So that's a breakthrough, right? But we obviously have to get to the children young. That's our belief. We've got to motivate them at young ages about science and technology. And of course, you need to talk at the younger level. Mas a gente ainda, sim, precisa chegar nas crianças, os mais jovens, para já conversar com eles sobre isso. Mas, claro, tem que conversar de um jeito para eles entender o que a gente quer expressar para eles. So one of the things I was able to do while I still worked for NASA is I was able to found, with Jefferson, a company called the International Space Academy. It's an education organization in Florida, near the Kennedy Space Center. Go ahead, Kathleen. E com o Jeff, eles criaram e acharam esse programa International Space Academy, Academia Espacial Internacional. E com isso eles vão crescer expandir o interesse dos alunos. And one of our focus areas was here in Brazil. Jefferson, that's a big, important focus for his life. And I was able to travel in Brazil, and I got excited about that as well. How can the American children have a lot of opportunities, but what can we do for the Brazilian children? Get them excited. E com o Jeff, como ele tem essa conexão com o Brasil, a gente queria trazer essas oportunidades aqui no Brasil, porque crianças nos Estados Unidos têm várias oportunidades na área de ciências e espaço e tudo mais. Só que como que a gente vai fazer isso aqui no Brasil? So we wanted to create a program, a one-week program of hands-on activities for high school level kids about space. All space, right there near the Kennedy Space Center, in that community. Because that community has grown around the space program. And it's a very dense community of space professionals. And it's a historic community. So we wanted to immerse the kids in those types of activities, but we wanted hands-on activities. None of this, open your book. None of that. E aí a gente criou um programa onde uma semana a gente traz alunos do Brasil para um programa de imersão só sobre o espaço dentro do Kennedy Space Center, com esse programa. E não é uma aula ou uma semana de aulas, e abre seu livro, vou escrever na lousa, copia tudo. É tudo à mão, bota a mão na massa, e para os alunos realmente aprender e e viver com isso. And we focus on two areas. One is bioregenerative life support systems, fancy way of saying space farming. How do you grow plants in space? And we focus on hydroponics and putting things together. They have to build a system. And then they have to fertilize the seeds and figure out if they can get those seeds to germinate. And at the end of the program week, we come back, because those seeds will germinate in 4 or 5 days if they've done it correctly. E dos projetos que a gente tem dentro dessa semana do programa é o Space Farming, que foi falado antes. E eles fazem os alunos criar um sistema superponics, que é um sistema de fertilização e como crescer as plantas. Eles usam PVC e tudo mais.
e eles colocam sementes dentro e no começo da semana, aí no final da semana já deve ter algum crescimento de plantas ou algo do tipo. And one of the things that we have found is that when you put that learning in the context of space, kids get a lot more excited. If it's just about farming here on Earth, but when it's about space, now you get their attention. That's cool, because space is cool everywhere in the world, right? E se você chegar em alunos ou crianças e falar, não, a gente vai só fazer um sistema aqui de plantas, crescer planta aqui na Terra, eles não vão ficar muito interessados. Agora, se você falar que é no espaço, aí todo mundo já fica interessado. Acham que é legal, porque o espaço é legal. And I think one of the interesting things about the context of space is when you tell the children, okay, if you screw this up on Earth, you just try again. If you screw this up in space, you're gonna die. Mas tem uma questão, se você errar alguma coisa na Terra, tudo bem, tenta de novo. Mas, se você errar no espaço, você vai morrer. Então, aí não é tão bom, não. And a lot of them have trouble with it. They can't get those plants to germinate. So then they learn, okay, you make mistakes. It didn't work. What did you do wrong? Yeah, and you don't get unless you come back to our program, you don't get another chance. But that's like space. You're gonna die. E no programa, quando os alunos não conseguiram fazer as plantas crescer e não reproduzir nada, eles pensam, nossa, eu meio que morri no espaço, né? Mas e eles não conseguem, porque eles não conseguem voltar e ter essa experiência de novo no programa, porque é só uma semana. And I just can't impress upon you how much that really gets young people's attention. That's what we've learned. And you can do that anywhere, right? You don't have to be in our program. You don't have to be at NASA. You don't have to be. You can bring space into the classroom. Bring space into the classroom. That's actually one of the things I did at NASA. E eu não consigo expressar o suficiente como os alunos se interessam no espaço, essas coisas assim. Você pode trazer a questão do espaço dentro da sala de aula e alunos já começam a se interessar. Yeah, one of the things that we focused on, I was the Kennedy Space Center Technology Transfer Manager, and our job was to find uses for space technologies on Earth, to solve problems on Earth. We call that spin-off. Go ahead. E dentro do trabalho que eu fazia, a gente tinha que criar esses... Kathleen, if you need me to repeat. Kennedy Space Center Technology Transfer Manager. Isso. É o trabalho dele, que era ele tinha que a transferência de é o spin-off, né, como ele disse. Yeah, spin-offs. E To find uses on Earth for the space technology. yes. Achar os usos na Terra de tecnologias espaciais. Right, that's very important. That program is the only NASA program of which there is a law that says we have to do it. Every other NASA program is by what we call appropriation. E dentro da NASA é o único programa que tem lei em que tem que fazer isso. É o único programa. E aí existe termo de apropriação. And we go well beyond trying to take the space technologies and trying to find somebody with a space company. Our main focus is to find terrestrial Earth uses, and they build companies around that, because that is where you can really create wealth and be successful. And, go ahead, Kathleen. E a gente só não pega essas tecnologias espaciais e usa no espaço ou na Terra. A gente quer ter essas funções na Terra, começando na Terra, para levar para as empresas, que isso traz wealth, riqueza, economic benefit. benefícios econômicos. Good. That takes a lot of courage to do what she's doing right now. I'll tell you what, that's hard. And that's extremely important. As I said, there's a law that says we have to do that. And NASA has spun off a lot of technologies over the years for Earth problems, but that's
part of what we want the children to understand in our program is not only are we solving problems for space, but you can use this, what you're learning, here on Earth. So there's both uses for these things. E a gente também quer mostrar para as crianças que tudo que eles aprendem não só precisa ser para o espaço, mas também pode ser ser problemas e resoluções para uso na Terra. But we also in our program have the children learning about exploring the moon, and we have them programming rovers, doing things like that, which a lot of children do that. They program little robots, science days do that. But when it's a rover on another planet, it's cool. Quando alunos eles vê que tem os rovers, que são os robôs que andam, os carrinhos, né, que andam na Lua. E quando você fala que tem um robô, tudo bem, né, mas tem bastante robô. Aí você fala, não, vamos ver um robô no espaço, um carrinho que anda no espaço, na Lua, no caso. Eles já ficam, nossa, na Lua, que legal. One of the other things that we do that we've learned a lot from is we have a very prestigious university in our area, Florida Institute of Technology. A lot of international students go there. They have created a tour that is unbelievable. It's not the high school tour. It's a special tour for us. Go ahead. E tem uma faculdade que chama Florida Institute of Technology, Florida Tech. Has created a special tour. E eles criaram um tour especial, não para os ensino médio, mas um tour bem especial e bem específico dentro da faculdade. What they're doing is they have the children do hands-on things. Sometimes they take a blender apart, figure out how the blender works. They teach them how to solder. E aí eles pegam crianças e colocam para eles botar a mão na massa. Então eles pegam um blender. Solder. Um blender é Take a blender apart, put it back together. Não, mas Household liquidificador. items. Isso, eles pegam um liquidificador e eles destrói ele e monta ele de novo, com crianças. Aí eles também grudam metal um com o outro, faz essas coisas assim. So they have them doing hands-on things to get them excited about engineering and science. So this isn't just walk around the university, look at the cafeteria, you can go to school here. The other thing they're doing is they're taking the children to the engineering labs and showing them, and other students are there with them, especially Brazilian students. Go with them. And they're showing them, if you become an engineering student, look what you get to do when you study here. You get to be in a lab. You get to build robots. You get to make things. You get to solve problems. And the kids go, oh, this may be interesting. Yeah, it's going to be hard. And that we just think that's a great idea. We love that part of our program. And we think that can be a very valuable way for universities to work with your local high school kids, is arrange for them, where's our politician? Arrange for them to come to the university. Oh, I'm sorry. Não, it's okay. E não é só um tour que eles vão mostrando a escola, a faculdade e tudo mais. Aqui tem isso, aqui. Eles entram num laboratório de engenharia, onde tem outros alunos brasileiros, inclusive, trabalhando, criando robô, fazendo algum protótipo para um foguete, coisas assim. E fala para os alunos, é isso que você pode fazer, você consegue. E isso aí é meio que um gatilho para as crianças, né? Porque eles dizem, nossa, eu posso fazer isso. E é uma coisa muito importante. E é isso que ele acha tão valioso do programa. Porque, como tem lá nos Estados Unidos, pode ter aqui, nas faculdades aqui. Podia começar a ter esses tours onde eles entram em laboratórios e mostram para as crianças como que é tá mão na massa e ser essa aspiração para eles. Okay. Now, the other area that I wanted to focus on after I retired, I finally had time, is to focus on science days. E depois que eu me aposentei e tive mais tempo, eu queria focar muito no Science Days. I really wanted to be able to spend some time and devote some
time to volunteer to the Michaelis Foundation and start helping out with the Science Days events. Eu queria dedicar o meu tempo, o meu tempo e minha vontade para the Michaelis Foundation. And I'm able to be here for 2 weeks. I'm going to go to 3 Science Days, something I wasn't able to do before when I wasn't retired. E agora eu vou ficar aqui por 2 semanas e vou visitar 3 Science Days, uma coisa que eu não conseguiria fazer trabalhando. And I love spending the time with the kids. It's fantastic. The events they are fantastic events, let me tell you. These are amazing events. And it's all about getting the young people excited about science technology. We do talk about space, but we want them to be interested in biomedical research, automotive engineering, whatever. You know, we just want to get them excited about science and engineering. E eu amo as crianças, eu amo trabalhar com crianças, eu amo ver eles como eles são animados e interessados. E eu quero que eles trabalhem, e é importante que eles trabalhem nas ciências, engenharias e tecnologias. Não precisa ser espaço em si, fazer alguma coisa aeroespacial, mas podia ser biomedicina ou uma engenharia emotiva, qualquer coisa do tipo. And these events, we have children young. Schools are bringing kids that are very young, high school kids, to the high school level. And it's all free. It's all free for the kids. E nesses eventos vem crianças pequenininhos até o ensino médio. E é tudo gratuito para eles, porque eles não têm esse recurso. And Alpha Lumen partnered with the foundation to do Science Days. We just finished one up. I want to thank Alpha Lumen for that. E a gente conseguiu fazer isso com o Science Days, que acabou de acabar. E ele queria agradecer o Alpha Lumen e a Nuricel. Right. The idea is, once again, to show the children, if you become a scientist or an engineer, these are the kind of things you can do. Because look what others are doing. That's what we feel like you got. You got to show them what real people are doing in the real world, scientifically and from an engineering perspective. E o propósito é demonstrar para as crianças o que a gente faz, o que acontece na área do STEM e da área espacial. Para eles falar, nossa, isso aqui realmente acontece, para todo mundo mostrar para eles a realidade do que vocês fazem. And it's a great opportunity for Brazilian universities to showcase their engineering programs, but also anybody in the area in Brazil that is doing high tech, doing research, can come in and showcase what they're doing to the young people. Because most of the young people have no clue what's going on in their community. E não só essas engenharias e tudo mais, mas também várias empresas tecnológicas vão lá no evento e mostram para as crianças todas as inovações que tem, porque como eles são pequenos, eles não têm noção do que está acontecendo na sociedade. And we believe these events are having a real impact. I do, and that's why I am spending my time to come down here and devote my time to this type of thing. So. E eu acredito que esses eventos realmente fazem um impacto na vida das crianças. E é por isso que eu dou o meu tempo para esses eventos. And we've got 2 more events coming up, Jeff. One is in Campinas. And where's the next one? E a gente tem mais 2 eventos a seguir, um em Campinas e um em Belo Horizonte. Well, that's pretty much all I wanted to say. If anyone wants to ask questions, I could. Isso é tudo que eu queria dizer hoje. Se alguém tem alguma pergunta. Sorry. Yes, sir. Sometimes it's difficult for the older generations to convince the young people about the possibilities of an entrance in this space game. Right. And I remember to read something about Ronald Reagan when he was the governor of California in discussion in the 70s. When they are put together with a young guy that told him, why we need you guys here, because you have
satellites, we have rockets, we have computers. No, our generation doesn't have a connection with you anymore. Right. And Ronald Reagan said, well, the connection with the following: we are busy creating things that we are using now. So that's Exactly. that's the point. But we have now experimenting a great challenge because the internet and other technologies that are coming together to bring the young people to the other fields. How you see this kind of challenge that we're facing now? Well, if I, the way I would answer that question, if I truly understand it, is, Kathleen, well, I think the gentleman's asking the question is, how do we justify space to young people who say, what value is this in my life to life on Earth? What value is all the money you're spending on space, satellites, rockets, going to the moon, right? I believe that's the question. How to motivate young people nowadays, because there's such an expanded area. There's a lot of initiatives and motivation. How can they other get areas, into space? other areas. Right. And he wants to know how to motivate space more than other areas. That's basically his question. Because a lot of other areas, today, Right. like there's IT, things like that. Oh yeah. So he wants to know how Yeah. space can be how to motivate kids along Well, space. I think one of the big motivators that we can use today is the growth of commercial space has opened up opportunities. I used to get this question years ago, and the question was always phrased as, how can I go work for NASA? You want to say that in Portuguese? So Acho que não está funcionando. Ah, tá, sim. Ele disse que muitas pessoas ele acha que é muitos com os comércios, que isso é uma grande motivação para os alunos, as crianças hoje em dia, que como o comércio do espaço está crescendo. Porque anos atrás ele só recebia a pergunta como que eu consigo trabalhar na NASA? And I used to have to say, well, you can't, especially when they were from overseas. You can't, and even most American kids, probably not going to be able to work for NASA. Very difficult. But now with the growth of commercial space, those companies are going to hire anybody in the world if you have the skills and the ability, which means you got to go to college. So I tell them. First thing you need to think about is, do you want to be involved in space exploration? How do you want to be involved? Biomedical research, astrobiology, physics, on and on and on. Space involves every discipline there is. You have to figure that out first, and then you got to figure out where you're going to go to school to get your academic credential. Ele disse que, como antigamente era muito difícil de alguém que não era dos Estados Unidos entrar na NASA. Então, quando alguém perguntava para ele como que entra na NASA, ele falava, não tem. Ainda mais se você é de fora dos Estados Unidos. Só que agora, hoje em dia, com os comércios crescendo, qualquer pessoa com os talentos e esforço para entrar, consegue. E aí ele explicou como que um aluno entraria, que tem que achar o que eles querem fazer, como biomedicina ou engenharia, e aí aplicar para alguma escola lá e colocar os seus credenciais também para aplicar para essa escola. So the opportunity to work in space or be involved in space exploration, it has never been better. Never been better. There are pathways to get there. You can even be an astronaut for SpaceX now. You don't have to be a NASA astronaut. Don't have to be a Brazilian Space Agency astronaut. SpaceX is going to hire their own astronauts. Blue Origin, their own astronauts. E
ele disse que hoje em dia não você precisa ser um astronauta na NASA. Tem várias outras companhias, como SpaceX e Blue Origin, que também estão criando essas vagas para qualquer uma pessoa, eles contratar alguém para ser um astronauta para eles. Então, não é só com a NASA, que é uma empresa mais fechada. Agora, tem tantos comércios que tem muita mais oportunidades. Excuse me. Por uma questão de gestão do tempo, nós vamos ter algum momento de poder conversar com ele das outras perguntas. A gente precisa dar sequência à última palestra magna. Okay? Gostaríamos de agradecer ao Mr. D. Michael Lester pela inspiradora palestra.